Olá, boa noite. Estou a esperar um bocadinho. Alô? Estás-me a ouvir bem? Hein? Estou a ouvir. Mas não me estás a ver, ou estás? Estou a ver, estou a ver. Então sou eu que não. Eu calha-me sempre isto nos diretos, quero não me ver a mim própria. Mas pronto, Não, olha, eu estou a ver. é o que temos. Sim. Bem, boa noite a todas as pessoas que estão a assistir a esta conversa. Esta conversa nasceu a propósito o Dia Internacional da Saúde das Mulheres e decidimos fazer uma conversa sobre prazer e sexualidade, porque sabemos que é um tema muito tabu, ainda é pouco falado nos meios escolares e nos meios informativos. Deste modo, temos connosco Carmo G. Pereira, tem um projeto ligado à sexualidade com workshops, formações e tertúlias, sessões de cinema, ciclos de eventos e aconselhamento sexual. Atua também de ativista paralelamente nas Panteras Rosa, assumidamente LGBTQI+, sexo positivo de forma crítica, tem-se destacado como formadora de educação não formal, educadora sexual para adultos na área de aconselhamento sexual não patologizante, experta em segurança, recomendação e utilização de tecnologias para a sexualidade. Formada em Sexologia, doutoranda do Programa Doutoral de Sexualidade Humana da Faculdade de Ciências de Educação da Universidade do Porto, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Instituto de Ciências Biomédicas da Belo Salazar. Isso, temos connosco e bem-vindo, Carmo. E Olá! olá. Antes de mais, queria perguntar qual é a importância de nós continuarmos a celebrar, a assinalar este dia? Bem, é importante assinalar. Primeiro, nós temos que reconhecer, quando falamos neste dia da sexualidade feminina, no dia 2 da saúde, é importante nós percebermos que há um viés de género na medicina também, além de um viés cissexista. Acho que temos já a altura de reconhecer ambas as coisas. Eu, quando falo de cissexista, refiro-me, vou à raiz de cisgênero, e cisgênero é uma pessoa cuja identidade de género corresponde à identidade de género assignada à nascença, e quando falo em cissexista, é uma sociedade que pressupõe, primeiro, que acredita no binarismo de género como um valor essencial e depois que pressupõe que isto acontecerá em todas as pessoas. E que, ao fazer isto, exclui um monte de existências. E o viés de género e de cissexismo revela-se profundamente na medicina, quer no misdiagnose, quer no não diagnóstico, muitas vezes de mulheres cisgênero ou de mulheres transgênero, que passa por uma psicologização de todos os males, ou por um referir a todos os, numa tentativa de os minorar, mas também mas também passa por uma falta de reconhecimento da diversidade de corpos a que se associa este feminino. E quando falamos em saúde, como é que o prazer e a sexualidade se encaixam na saúde? Então, primeiro é importante nós percebermos o que é o prazer e o prazer sexual. E o prazer sexual é uma experiência física e psicológica de satisfação e gozo através de atividades eróticas, que não é limitada à experiência do orgasmo. Portanto, quando estamos a falar de prazer, estamos mesmo a falar de prazer, de satisfação, de gozo. E perceber que isso é uma das dimensões da saúde sexual, e isto já é reconhecido pela OMS. Ou seja, é impossível ver a sexualidade fora de um paradigma de prazer, é um dos elementos. Também é muito importante perceber que, ao mesmo tempo, este prazer
Espera aí, como é que eu posiciono melhor a câmera? Mais para baixo? Está melhor? Assim está melhor? Diz-me tu, Dani, que eu só vejo um Não, quadrado tá, preto na minha não, frente. tá bom. Então, é importante também perceber que este prazer é também um direito e um elemento de bem-estar. E é engraçado que há uma série de estudos que relacionam também o elemento do prazer como um fator encorajador de relações e práticas mais seguras e mais igualitárias. Portanto, é interessante todas estas dimensões de prazer e dentro da saúde sexual e dos direitos sexuais. Também ainda dentro dos direitos sexuais é importante perceber que, por exemplo, isto está a ganhar uma importância reconhecida e que, por exemplo, em outubro de 2019, a WAS, a World Association for Sexual Health, fez uma declaração sobre prazer sexual, onde defende uma integração ativa nos vários campos, e aí eu situo mais no campo da educação, deste prazer. E o que é que achas que ainda, do ponto de vista da educação, já que tocaste nesse assunto, o que é que ainda falta de caminho para fazer? O que é que ainda falta de caminho para fazer no ponto de vista deixa-me cá fazer aqui uma coisa, no ponto de vista da educação. Primeiro voltamos outra vez à coisa da educação cissexista. Primeiro temos que desmontar o binarismo de género e a cissexualidade. Nós continuamos a ter uma ideia, eu gosto muito de brincar aqui com a sexualidade dos 3 P's. E a sexualidade dos 3 P's seriam pleasure, play and procreation. Portanto, em português seria brincadeira, prazer e procriação. Seriam B e 2 P's. E, infelizmente, muita da educação sexual ainda está centrada em duas vertentes, em uma vertente incluída aqui, que é a vertente de procriação, quando temos que assumir que vivemos num mundo, num tempo onde nem sequer a sexualidade é algo que seja importante para a procriação, ao contrário, é algo que seja importante para a sexualidade, porque se consegue procriar sem sexualidade. e a entrada. E eu de repente conseguia, começou a dar a minha imagem e começou a dar o meu som. Isto foi maravilhoso. Então, e centrada nestes comportamentos de risco e no que é perigoso. Isto é uma educação sexual sex negative. Neste momento já começamos a ter, em alguns pontos, conduzido por algumas associações, conduzido por algumas associações da sociedade civil, conduzido por algumas pessoas individuais, já começamos a ter um enfoque numa educação para a sexualidade baseada na diversidade. Mas continua a acontecer aqui uma coisa, que é muitas vezes parece que se fala do normativo, portanto, de uma sexualidade cisgênera e heterossexual, e depois o LGBTQIA+, vem como uma adenda. Ou seja, isto é assim, mas também pode ser assim, em vez de se pegar e de base desmontarem-se todos estes conceitos. Portanto, acho que é importante, quer numa perspectiva de saúde, quer numa perspectiva de educação, pensarmos em da base começar a desmontar. E tocaste em um aspecto também, quando se fala em corporalidades, o que é que questões e o que é que surge muitas vezes com a questão das diversas corporalidades e identidades? Pois a questão é essa, é que, imagina, se nós começássemos a desmontar, por exemplo, não teríamos a associação de determinados corpos a determinados géneros. E teríamos aqui um campo muito mais múltiplo de possibilidades. E é interessante, eu acho que a norma tem sempre muito a aprender com a não norma. A não norma e a vivência da não norma dá-nos sempre uma
amplitude e uma possibilidade de aprendizagens na nossa existência muito interessantes. Então, por exemplo, na questão das corporalidades e das corporalidades diversas, por exemplo, ainda falha muito a aprendizagem, não é? Já estamos a chegar ao ponto do género, mas ainda falta muito desconstruir e haver este ensino na biologia, por exemplo, do sexo como não binário, que inclua uma diversidade de corporalidades, como por exemplo a corporalidade de pessoas intersexo, que é de uma diversidade muito maior. Sim, estamos a falar de uma diversidade enorme que deve ser tida Exatamente. em conta. Depois também é engraçado perceber como, se nós pensarmos numa sexualidade não limitada às genitais, abrem-se muito mais amplamente uma série de campos de possibilidades de prazer também. Portanto, agora, onde é que nós vemos isso? Onde é que nós temos imagens que nos mostrem? Eu gosto muito de usar esta expressão, que é muito difícil desejar aquilo que não vemos. Então, onde é que nós vemos representações positivas, desmontadas, de diversidade de corporalidade? E aí até podemos entrar pelo mais óbvio, logo à partida, que é, por exemplo, os corpos gordos, que estão completamente fora do nosso, infelizmente, e porque não nos é dada essa visibilidade, essa educação, esse lugar amplo de apreciação e de prazer de todos os corpos, estão fora do scope da gama dos desejos disponíveis. E nesse sentido, como é que sentes que também é o próprio acesso ao prazer? Pois, é engraçado porque se nós formos por uma perspectiva cisgênero, há aqui umas questões curiosas que se tem falado muito, que é o pleasure gap, que é há uma falha entre o prazer. Então o que sabemos é que em mulheres cis é 4 vezes mais provável do que em homens cis que o sexo não tenha sido prazeroso. Também é mais provável que tenha havido dor associada. Curiosamente, e voltamos a esta história da norma e da não norma, estes reportes são feitos por mulheres cis heterossexuais. Em mulheres cisgênero queers, não há uma presença significativa do pleasure gap entre elas e as parceiras. Portanto, vem aqui. Agora, embora os estudos em mulheres trans ainda sejam muito mais diminutos e muitas vezes muito mais ligados a aspectos medicalizantes cirúrgicos, em termos de prazer ou de resposta genital, por exemplo, eu gostaria de saber também, por exemplo, em mulheres trans, que estão em relações heterossexuais, se também existe este pleasure gap. Sim, isso ainda é uma lacuna de estudos ainda. Sim, e se existe esta lacuna de prazer. Que nós podemos pensar aqui numa coisa interessante, é que da mesma forma que o corpo de uma mulher cis é objetificado, o corpo de uma mulher trans é objetificado em dobro. Como assim? Pode explicar? Então, esta ideia há uma fetichização brutal do corpo trans. E se nos reportarmos, por exemplo, a uma das frases famosas do feminismo do privado é político, a forma como, por exemplo, não é dada a pessoas trans um direito básico ao privado, nas perguntas que se fazem, na maneira como as pessoas são invasivas, é ainda mais político. Ou seja, esta curiosidade do que é que os corpos são, esta curiosidade de que genitais é que aquele corpo, tudo o que não é mapeável, não é? Que genital tem, esta invasão que é objetificante, isso é desumanizante. Portanto, e então, se olharmos por aí esta objetificação,
tem um princípio é super interessante de se olhar como é também uma questão de género em mulheres trans e em mulheres cis. sim. E, e nesse sentido também, lá está, estamos a falar também muito, também alguma parte de relações, mas por exemplo na relação com o próprio corpo. Hum. Na relação com o próprio corpo, é interessante perceber que há reportes. Eu encontrei um estudo delicioso que tinha a ver com a relação com o próprio corpo, sozinhas e com parceiros, sob o efeito de hormonoterapia, sobre o efeito de estrogênio em mulheres trans e que reportavam altos índices de prazer e aceitação porque havia uma diminuição da disforia. Ao mesmo tempo que, por exemplo, se isto fosse olhado por um clínico cissexista, o facto de haver uma perda de uma função sexual num pênis seria problemático e seria uma disfunção. E a experiência da própria pessoa diz exatamente o contrário. Há aqui questões que é como uma questão, nem todas as pessoas trans têm disforia, mas a questão de haver ou não disforia. E eu acho que aqui mais uma vez cruza-se a experiência de género mais do que a experiência dos corpos. O acesso ao próprio corpo é uma questão de género mais do que de corpo. Ou seja, o acesso ao desfrutar do próprio corpo é algo que, quando nos sentimos enquanto mulheres, nos é dito que não devemos fazer. E interpretamos, quer nos digam diretamente a nós, reconhecendo-nos já como mulheres, quer não nos digam diretamente a nós, mas nós ouvimos esse discurso, de que uma mulher não tem acesso ao próprio corpo. E isto vai ter impacto na relação com o próprio corpo e com o próprio prazer. Mas também nos dá uma oportunidade de reconhecimento do nosso corpo, numa fase em que estejamos dispostas a isso, de descoberta, de exploração e até em que isso se cruze com um empoderamento, com o sentido de poder sobre o próprio corpo e de poder sobre a própria sexualidade. O que achas disso? Achas que é muito utópico? Pessoalmente não acho que seja utópico, acho que é uma visão, lá está, empoderadora, sentir que eu sou dona do meu próprio corpo e sentir que posso aprender com ele, é empoderador. Sim, é isso. E ressignificares o teu próprio corpo também, não é? Que é uma oportunidade que é dada a todos os seres humanos. Sim. E nesse sentido, as pessoas normalmente procuram, têm muitas, como é que eu ia dizer, muitas questões lá está, que são tidas como quase garantidas pela sociedade, não é? Tipo, como estavas a dizer, as mulheres não são feitas para procriar, não tanto para o prazer. Uhum. O impacto que isso tem a longo prazo e depois com a recuperação do prazer, como é que isso pode ser entendido pelas próprias pessoas? Tipo, e as dúvidas com que elas aparecem depois de anos a tentar ressignificar o próprio prazer. É engraçado porque há aqui dois lados, que é, ao mesmo tempo que eu faço um acompanhamento que passa muito por exercícios de reconhecimento corporal, eu também faço muito uma educação política. E essa educação política passa também por tu perceberes, porque as pessoas têm esta coisa do eu tenho problemas com o meu próprio corpo, então a culpa é minha. E esta ideia de culpa é um saco de pedras que carregam, que no fundo as impede de ter mão no próprio corpo e de se descobrirem, porque estão demasiado ocupadas com esse saco de pedras. Então é importante nós abrirmos esse saco de pedras e começarmos a olhar para essas pedras e perceber de onde é que vêm estes discursos e localizar estes discursos fora da nossa ideia, fora daquilo que nós somos. Localizar estes discursos como externos. E à medida que começamos a desmontar estes discursos e ao mesmo tempo a dar-nos uma oportunidade de um prazer diverso e que passa por reconhecer do corpo como inteiro,
por uma redescoberta que não passa pelo genital, por exemplo. Porque isto é uma história também da genitalização do prazer sim, muito específica. Tu tens estas questões, por exemplo, na nossa herança religiosa, tu tens uma série de questões em que uma das primeiras coisas, o sexo como prazeroso é proibido entre os séculos IV e V, pelo famoso Santo Agostinho. E começas a ter, por exemplo, a partir dessa altura, um interesse específico, ou seja, começas a ter cartilhas, regras, predicações para desviar o prazer do lado tátil. Isto é super interessante, porque as pessoas às vezes continuam a ir bater sempre nos genitais e a questão está sempre, o truque está sempre no corpo inteiro e na pele. E então este desvio do prazer tátil passa, por exemplo, por recomendações em que, para o sexo ser só procriativo, para não haver prazer, se recomendava pôr um lençol com um buraco, ou a chemise cagulho, que era uma camisa com um buraco. sim. Portanto, o ilícito nunca são o ilícito e a possibilidade de prazer nunca são os genitais. É sempre o corpo inteiro, o resto do corpo inteiro. Então, quando tu começas a perceber isso e começas a perceber que as possibilidades do prazer passam por voltar a sentir a pele, olha, às vezes por voltar a ter prazer noutras pequenas coisas que nem são sexuais, no movimento, na comida, no fazer, deixar o prazer reentrar na tua vida como uma coisa individual, e depois pode ou não ser erotizada, mas há sempre a possibilidade de erotizar esse prazer. E E quando desse falas em prazer ser uma erotização, força, e desse prazer ser uma força criativa, e tens aí a Audre Lorde a chamar por este prazer, e então que a Audre Lorde é espetacular porque fala do prazer entre mulheres e na partilha de prazer entre mulheres como uma força criativa e como uma força de resistência. Há um texto da Audre Lorde delicioso que é o Erotic as Power, o poder do erótico e do prazer e da sexualidade vivida assim. isso de facto é poderoso. É, E, é genial. e nesse sentido, por exemplo, tens alguma recomendação em termos, por exemplo, assim que possas falar de práticas mais corporais que possam ajudar as pessoas no seu dia a dia a conhecer-se? Sim. Olha, podemos começar por coisas super simples. Neste momento que andamos tão confinados, eu acho que há uma coisa que é estamos a prezar imenso os momentos em que conseguimos pôr os pezinhos na areia ou na relva. Estamos, já por si só, estamos a dar um significado especial a este Sim, momento. Então, além de darem um significado especial a este momento, permitam-se sentir este momento. Permitam-se sentir a areiazinha, permitam-se sentir o sol a quem gosta de sol, permitam-se sentir a água a quem é mais da água, e pode ser no duche, pode ser entrar num rio, pode ser entrar no mar. Permitam-se sentir. Eu gosto muito disso por causa disso da perspectiva da ecossexualidade. A ecossexualidade foi um movimento criado no início de 2010 por uma ativista LGBT e da pornografia feminista Annie Sprinkle nos Estados Unidos, e que nos convida um bocadinho a ter uma ligação erotizar esta ligação com a natureza. E a questão é isso, tudo pode ser erotizado, tudo nos pode trazer prazer. O que não quer dizer em nada fazer práticas não consensuais estando pessoas à volta. sim. Significa, é diferente, pessoas. Significa permitirem-se a sentir, não é também tirar este lugar de privado. A sexualidade é uma coisa que tem que ser feita atrás de portas. Porquê? Porque tem que envolver genitais, tem que envolver nudez, não tem que envolver nada disso. Pode só envolver o sentir, pode só envolver o gozo, pode só envolver a satisfação. Portanto, dizia às pessoas para respirarem e sentirem e começarem por se abrir ao prazer. Percebam o que é que lhes dá prazer.
Se o que lhes dá prazer é porem uma coisa doce na boca, ponham uma coisa doce na boca e sintam o docinho a descer pela garganta, a escorrer pelo corpo todo. Permitam que as sensações viajem. Ao mesmo tempo, há outras possibilidades. Para algumas pessoas a possibilidade passa, por exemplo, pelo movimento. Portanto, eu digo sempre, se vocês o que gostam é de dançar, ponham uma música em casa e dancem. E sintam e vejam como é que se sente o vosso corpo com esse movimento. Se gostam, criar esta ligação. E isto às vezes, esta aqui que eu vou dizer é uma coisa que pode, para algumas de nós, pode ser aquelas coisas tricky, que estamos ali a navegar, não sei se isto é fixe ou não, que é o ver-se ao espelho. Pois, percebo. Mas ao ver-se ao espelho, estar a fazer alguma coisa com uma perspectiva de mimo e autocompaixão e bem-estar e miminho por nós, ternura por nós. Sim. Portanto, muitas vezes nós temos a mania de nos ver ao espelho e de ser assim uma coisa retalhada. E isto é um problema também da objetificação dos corpos. Nós estamos a ver, tipo, um retalho ali, outro retalho ali, e passar com um olhar global. Agora, isto pode exigir esforço, pode exigir treino e, atenção, pode ser violento. E quando é violento, não se vai lá. Portanto, mas se não for violento, haver essa auto-observação e haver esse prazer, esse reencontrar consigo, estarmos a pôr um cremezinho devagarinho e a saborear. Truque é, eu tenho uma crença na pele tremenda. Na respiração também, deixar que esta coisa, sabe-me tão bem isto e que isto vá pelo corpo inteiro. Portanto, depois, eu acho sempre que as práticas, encontrarmos as nossas práticas de autoestimulação genital também pode ser interessante. E aí é percebermos tudo aquilo que fomos habituadas a fazer e que fizemos como nos ensinaram, pode ser interessante, pode nos ter servido, mas também pode ser limitativo. Portanto, por exemplo, muitas vezes a maioria de nós não convinha que fosse ouvida quando se estava a masturbar. Então quem vem de casas pequenas está muito habituado a fechar tudinho. Então, se calhar agora que já não temos, se não temos esses constrangimentos, ou se conseguimos levar com esses constrangimentos de peito aberto e dizer, olha, acontece, sou uma pessoa humana e isto acontece. Quem gosta de se masturbar e quem procura masturbar, se calhar procurar se masturbar a respirar, a deixar que os sons saiam. Procurar se masturbar em posições que impliquem movimento. Procurar usar movimentos diferentes também. Portanto, convidar para uma descoberta, que foi o que nós fizemos no encontro do nosso corpo, e então convidar para esta descoberta. E quando se fala também do psicológico, não só do toque da pele, quando falamos também no prazer psicológico, no impacto que isso tem no próprio corpo, não é? Nós falamos do toque, mas também aquilo que nós pensamos, ou como é que articulamos o nosso pensamento e tudo mais. Como é que nós podemos trabalhar muitas vezes esse pensamento para nos ajudar? Olhem, a quem puder e tiver acesso, terapia é essencial. Isto é uma coisa que devia estar inscrita nos nossos direitos, que a partir de certo momento tínhamos acesso a fazer terapia. Porque é maravilhosa para conseguirmos perceber os nossos pensamentos, para conseguirmos perceber os nossos pensamentos automáticos, os nossos esquemas de defesa e como conseguirmos desmontar isso. O que acontece é que estamos numa sociedade em que, infelizmente, nem toda a gente tem acesso a terapia. E continua, às vezes, a ser quase um bem de luxo e não um bem essencial, infelizmente. E aí há uma questão de atenção ao que pensamos, e eu gosto muito, porque no meu percurso e no percurso com as minhas mulheres, com as minhas pessoas não binárias, com as minhas pessoas não binárias,
e mesmo eu trabalho também com masculinidades trans e cis, mas principalmente em pessoas não conformes de género, em pessoas trans e em mulheres cis, a questão da autocompaixão é essencial, porque aí voltamos outra vez a olhar para o mundo. Nós vivemos num mundo que nos ensina a tratar-nos com uma dureza que não é justa para ninguém. Não, a culpa não é nossa. E ao olharmos para esses pensamentos, que pormos-lhe ainda mais culpa também não é fixe. Para percebermos que esses pensamentos estão lá, que não são aquilo que nós somos e que temos hipóteses de os ir substituindo devagarinho. Esse é um ter outros. processo longo. E é um processo longo, de ter outros. E estamos a falar também de memória corporal, muitas vezes. Sim, também de memória corporal, muitas vezes, sim. Sim, e por exemplo, na relação com outras pessoas, é interessante percebermos que quando duas, três, quatro pessoas, não vamos limitar aqui os números, mas quando há um conjunto de pessoas numa situação sexual, sejam duas, sejam mais, todas essas pessoas vêm com as suas bagagens. E conseguirmos facilitar espaços de comunicação, onde essas memórias corporais possam ser ou não ativadas, dependendo da segurança e da capacidade de encaminharmos isso, também é muito importante. E agora falavas em comunicação. Comunicação é um passo importante em todo este processo, certo? Sim. Sim, se nós chegamos a um pressuposto, que é isto a treta dos guiões sexuais predestinados fechados, nós chegamos a um pressuposto de que o sexo é uma determinada coisa e, como pessoas LGBT, vamos ultrapassar isto, porque já nos puseram noutro lugar, portanto vamos aproveitar para ultrapassar isso desde já. Não temos que levar com essa treta, não temos que ficar com isso. Portanto, é bom percebermos que, já que não temos grandes privilégios, pelo menos temos notas de aprendizagem em comunidades que nos precederam, que nos disseram o sexo é definido por nós. Portanto, as nossas práticas sexuais, nós temos a capacidade, mais do que as pessoas cis heteronormativas, essa capacidade de definir o que é sexualidade. Porque, por exemplo, no caso de mulheres lésbicas, levaram com a treta de que o que faziam não é a invisibilidade da sexualidade das mulheres lésbicas, que levaram com a treta de que o que faziam não era sexo durante uma série de anos. Portanto, já que levaram com isso, então elas têm o direito de definir o que é sexo para elas. E qualquer pessoa LGBT, eu acho que isto é um princípio bom, já que somos excluídos da norma, então vamos ver essa possibilidade de estar fora daquilo que é mapeado. Só que essa possibilidade de estar fora daquilo que é mapeado vem acompanhada de uma responsabilidade de quando estamos com outra pessoa, de percebermos o que é sexual ou não, e o que é sexo ou não, e quais é que são as significações para cada pessoa. E quais é que são os nomes que queremos dar e que podemos ali criar, e quais é que são, quer para genitais, quer para partes do corpo, e quais é que são as partes do corpo que realmente são erógenas, e quais é que são as práticas que nos dão prazer e que podemos explorar em conjunto ali. E há pouco, mais atrás, falávamos de visibilidade. Sim. Achas que nós estamos a ganhar um pouco mais visibilidade? Não estamos? Há um caminho longo a percorrer, é verdade? Isto está um bocadinho assustador. Se sou eu, ou as pessoas também estão assustadas. Eu acho que sim, que estamos a ganhar alguma visibilidade. Tem que se ter cuidado para esta visibilidade não ser uma visibilidade vazia, nem ser uma visibilidade capitalizável. Acho que é muito importante ter-se atenção àquilo que se chama pinkwashing, quando pegam nas nossas identidades e as usam para vender coisas e ainda nos dizem: bem que bonito, vocês estão num anúncio agora, olha que lindo. Isso não sei se é visibilidade, mas acho que é preciso olhar para isso.
mas preciso de uma visibilidade feita por pessoas LGBT. E que seja também que as pessoas LGBT representadas não sejam todas magras, brancas e que seguem determinados padrões de beleza. Pois, não entramos no outro. Sim, porque isso é entrarmos numa normatividade. Se calhar queremos já agora, já que aqui estamos, queremos abrir isto para outras representações. Olha, está aqui a dizer que isto é importante. O Serviço de Saúde do SASUP tem um serviço de acompanhamento de alunos em questões sexuais e de identidade de género. Obrigada, no Porto, na Universidade do Porto. Aqui em Lisboa também temos, aqui em Lisboa também há, e depois temos uma série de outras associações, Opus Diversidade, ILGA, a GIS lá em cima, a Plano I, e a Casa Aqui, que dão serviços a afetos e identidades, que também dão serviços de acompanhamento a baixo preço ou gratuito. Portanto, sim, há que aproveitar. Mas depois, para além desta medicalização, haver também um trabalho nosso de desmontar e de... Olha, há um poema que eu queria imenso trazer para aqui, que é um poema que eu adorava que se aplicasse a todas as pessoas, que é isto que é engraçado. O poema chama-se How to Make Love to a Trans Person. Não sei se conheces, de Gabe Moss. Acho que esse não. Eu depois vou deixá-lo nas stories, porque é esta ideia de encarar os corpos, quaisquer que sejam eles, com qualquer identidade que seja ele, que tenha esse corpo e com qualquer corporalidade, além de identidade e qualquer cruzamento disso, como uma descoberta e uma recriação. Não precisamos de seguir os mesmos nomes, os mesmos guiões, e vamos falar e perceber e dar espaço, porque é claro que identidades se cruzam também com a experiência sexual. Portanto, por exemplo, quando estamos a falar, por exemplo, de corporalidades como a corporalidade intersexo, e há pessoas intersexo que se identificam como mulheres, por exemplo, quando estamos a falar em mulheres intersexo, pode ser importante ter alguma sensibilidade a uma violência cirúrgica que essa pessoa foi alvo, porque historicamente há uma violência cirúrgica sobre esses corpos. Portanto, nesse lugar de intimidade e vulnerabilidade é importante. Se estamos a falar de uma mulher trans, é importante ter atenção, se calhar, a uma fetichização que esse corpo ou uma objetificação e fetichização que esse corpo levou também. Se estamos a falar de uma mulher cis, também há outras questões. Portanto, abrir espaço a que nos encontros sexuais e no nosso encontro sexual connosco mesmas saiam e estejam essas questões presentes de forma tranquila e respeitada. Uma das coisas que referes na bio é que fazes recomendação à utilização de tecnologia para a sexualidade. Como é que se define tecnologia para a sexualidade? Pois é muito engraçado, nós temos uma resistência do caraças à tecnologia para a sexualidade. Tecnologia para a sexualidade pode ser desde um lubrificante a uma bomba para clitóris, a um masturbador, a um plug anal, a um dildo, a um vibrador, a um strap-on. Tudo isto, ou qualquer coisa prostética, tudo isto podem ser tecnologias para a sexualidade. E é engraçado perceber que nós temos a tecnologia integrada profundamente em todos os aspectos da nossa vida. Comemos de faca e garfo a maior parte das vezes. Uma faca e um garfo são tecnologias, mas continuamos a dar um poder que alimenta imensos preconceitos e que alimenta imensas ideias de disfunção,
do sexo como algo natural e não aprendido. E então eu acabei também por ser uma indústria não regulada, acabei por ter um cuidado maior a ver estes temas e a perceber aquilo que é seguro, o que não é seguro em termos de materiais, componentes, etc. E quando falamos em segurança, ahm, De quando falamos em materiais ou em segurança sexual? segurança Espera aí, só sexual, dizer. Olha, o nome do poema, Cata, o nome do poema era How to Make Love to a Trans Person, mas eu vou publicar nas stories, vou fazer um print e vou publicar nas stories com o nome da pessoa que escreveu, que é Gabe Moss. E aqui outra pessoa diz que Manifesto Contrasexual é uma leitura interessante, que é do Paulo B. Preciado, que também, para quem é mais bichinho dos livros, aconselho. E quando falamos em segurança sexual ou em segurança dos materiais? em segurança sexual. Então, quando falamos em segurança sexual ou em mais segurança sexual, porque a vida não é segura, portanto, o que nós podemos, Sim. o máximo que nós podemos conseguir chegar é a mais segurança sexual. Temos que falar, por exemplo, em componentes internos, como por exemplo, autodeterminação. A nossa capacidade de sabermos e sermos quem somos. Autoconhecimento, que é super importante. Capacidades de comunicação e competências de comunicação desenvolvidas. E que do outro lado haja a mesma coisa. Além, é claro, do óbvio, em que não haja pressões para nenhum tipo de pressões institucionais, neste caso, para nenhum tipo de prática, adaptação, procriação, etc. Portanto, a capacidade de gerirmos, e por exemplo, que é uma coisa que ainda está em questão para muitas pessoas trans e intersexo, a capacidade de gerirmos os nossos direitos reprodutivos, e para muitas pessoas cis também em algumas partes do mundo, a capacidade de nos apresentarmos com a nossa expressão adequada, que também poderá ser uma questão. Tudo isto faria parte de um grande pacote de direitos de cidadania sexual. Sim. Para, na possibilidade e na nossa vivência da nossa sexualidade, correr tudo bem. O desenvolvimento de competências de comunicação e de interpretação é super importante, e de tempo, porque as pessoas têm que perceber que as pessoas têm diferentes tempos de resposta. Isto é muito importante. Era uma das coisas que poderia ajudar a uma maior segurança sexual. É claro, depois temos as coisas tipo barreiras de proteção. E as barreiras de proteção podem, e eu isto acho super curioso, porque é assim, num mundo pós-Covid, as barreiras de proteção seriam altamente kinky, porque estaríamos cobertos de látex de uma ponta à outra. Segundo aquilo que temos visto aí, que está tudo com paredes de acrílico, os glory holes seriam a forma mais segura de ter. Portanto, voltamos à chemise Kagui ou ao lençol com o branquinho, mas portanto podemos tentar fazer glory holes de acrílico, mas temos também as barreiras de proteção, e as barreiras de proteção dependem da prática e do genital em que se vai usar. Temos preservativos internos e externos, que podem ser de látex ou de poliuretano, ou de nitrilo. Desculpem, ou de nitrilo. Os externos também podem ser de poliuretano, e aí são preservativos para pénis, ou, por exemplo, o preservativo interno pode ser usado a nível vaginal e pode ser usado a nível anal também. Temos as luvas de látex, as luvinhas, e temos as oral dams, que são umas folhas de látex que estão acessíveis em sex shops normalmente. As oral dams ou as dental dams, que estão acessíveis em sex shops, que são umas folhinhas de látex não lubrificada, que são para pôr
em cima da vulva ou em cima do ânus para práticas orais, portanto para cunilingus ou para rimming, e que podem ser usadas também para tribadismo ou para scissoring. E como é que podem ser usadas para tribadismo ou para scissoring? Uma das coisas é metendo com um cinto de ligas, para não termos que estar lá com a mão sempre a segurar, com um cinto de ligas prender as pontinhas das folhas de forma a que faça uma cobertura da zona da vulva e só uma pessoa usa, é como o resto das barreiras de proteção. Há aqui também uma coisa importante que é em relação aos nomes que se dão aos genitais. Que eu gostava de... Não sei se é um tema que tu queiras abordar, mas eu gostava de abordar um bocadinho. Sim. É que nas questões dos nomes que damos aos genitais também importa a autodeterminação. E a mim mete muita confusão, por exemplo, o assumir-se que, e eu vou utilizar um termo que eu não acho muito, que para mim não é confortável e um termo que para mim é mais confortável. Um dos termos é o pré-op, portanto, em mulheres trans pré-op. Este não é confortável para mim. Para mim é confortável em mulheres trans que não têm cirurgia de redesignação genital. Prefiro a sexual, que é mais clara. Portanto, mulheres trans que supostamente teriam aquilo que se leria como um pénis, do direito destas próprias mulheres darem outros nomes aos seus próprios órgãos. E que isto pode ser quer um passo positivo para quem tenha disforia reduzida e disforia. Para outras pessoas será importante desviar a atenção e fazer um estímulo de prazer maior noutras áreas. E nós temos outras áreas erógenas maravilhosas. Costas, pernas, o rabiosque, portanto, os pés, para algumas pessoas são uma maravilha. Concentrar nessas áreas genitais, mas também a possibilidade da ressignificação dos nomes. E então, por exemplo, em termos de precedência, um dos nomes que eu acho piada e que depois terá que ser uma pessoa que identifica ou não o seu órgão assim, que deverá achar piada ou não, por exemplo, termos como o Dick Clit ou pronto, há aqui outros, ou o Girl Dick, há aqui outras possibilidades, ou seja, não nos vamos limitar a um discurso prescritivo. Vamos ter essa possibilidade e isto pode nos ajudar a lidarmos com o nosso próprio corpo. Da mesma maneira, quem tem um genital que é aquele que aquele que corresponde à ideia de género assignada à nascença, também poderá renomear e reapropriar-se e também não precisa de se limitar a práticas prescritas e a nomes prescritos. A linhas e trajetos já. A linhas e trajetos já definidos. Sendo que há linhas e trajetos já definidos pela comunidade que são extremamente interessantes. Olhem, uma das coisas para mulheres, eu ando sempre com... Isto agora é a minha bíblia e acho super fofinho. Não sei se tu conheces este livro. Não. Este livro é uma coisa deliciosa. É o Girl Sex, da Alison Moon. E é dos poucos livros de sexualidade lésbica que não é cissexista, não é binarista, portanto inclui todas as mulheres mesmo. E não é diático, portanto inclui mulheres intersexo e é super giro porque é no fundo uma road trip, é uma viagem de estrada onde se vai passeando por vários temas. Depois puderes dar o nome, qual é o nome, já agora? Outra vez? Girl Sex 101. Girl Sex 101. Ok. Registado. Registado. Sim, vê se procuro. Parece interessante. Sim, E, eu parece muito.
E assim, tipo, Hum, quando falas em educação não formal, ah, hum. como é que normalmente as pessoas reagem aos formatos não standardizados de educação e de aprendizagem destes temas? Olá, educação não formal já está super standardizado, na verdade. Tu já tens uma série de protocolos, temas e formas de ensinar a educação não formal, alguns mais interessantes do que outros. Por exemplo, quando eu fiz formações em educação não formal, no sentido mais ligadas a formações contra o discurso de ódio, desmontagens de estruturas de opressões, etc., aprendi algumas coisas básicas em termos de expor os conteúdos em termos gráficos para darem para um espectro maior de aprendizagem e de formas de aprendizagem das pessoas. Agora, quando falamos de educação sexual não formal, num contexto em que são as pessoas a procurarem-te, que é depois o contexto em que eu trabalho, por exemplo, com workshops, aí eu acho que surge uma oportunidade tremenda. Porquê? Porque quem me vem procurar e quem vem para os meus workshops já está aberto à aprendizagem. E isso é a diferença de uma educação formal. Uma educação formal normalmente tem tem ali um tonzinho, ou pode ter ali um tonzinho coercivo, obrigatório, etc. E a educação não formal não é algo que as pessoas procuram. E aí acho extremamente interessante essa oportunidade. Ao fim e ao cabo, é uma forma diferente, é uma forma de Sim, convencer as pessoas, quer dizer, não é bem convencer, mas fazer com que elas cheguem por iniciativa própria. sim, e outra coisa, possibilita-me, no meu caso, a educação não formal possibilitou-me construir um programa próprio com inclusividade de base. Portanto, eu escolhi e formei-me e formo-me constantemente o tipo de linguagem que uso, a maneira como comunico e vou readaptando, recorrigindo, não é? Mas possibilita-me isso a construção do meu próprio plano educacional, o que é muito fixe. E a co-construção, que é outra coisa muito gira da educação não formal. É que não estás só tu a construir. Todas as pessoas que estão envolvidas e que estão naquele momento de aprendizagem estão a fazer contribuições e construções. Portanto, é uma coisa muito mais equilibrada a nível de poder. Mais horizontal. Sim, mais horizontal. Não, eu tive uma altura, tive umas formações de educação não formal e acho de facto é uma coisa que mexe e é emocionalmente forte também. Sim, sim, sim. Sim, principalmente quando vais fazer aquelas formações intensivas de 8 horas e pico, aquilo pode ser emocionalmente pujante. Pode ser, sim. E assim, para nós estamos quase no tempo limite, Hum. faltam uns minutinhos. Que mensagem é que gostavas de deixar assim? ah, Primeiro as pessoas perceberem que um aspecto essencial no dia de hoje, e por causa do dia de hoje, perceberem que um aspecto essencial da sexualidade é o prazer. Que quer queiramos, quer não, este prazer está enviesado por questões de género, enquanto construção social, por questões históricas pesadas, por poderes e opressões, que têm interseccionalidade com muitas outras coisas. Se nós quisermos pegar no prazer, conseguimos-lo ver de uma forma transversal que atravessa desde questões de classe, de colonialismo, de género. Por isso é que eu gosto tanto deste tema, é que é assim um campo de minas de batatas, cheias de raízes por todo o lado. Portanto, e que ao olhar para isto é importante olharmos para o mundo, olharmos para nós e percebermos dentro da medida das nossas vidas que possibilidades é que temos de exercer o nosso prazer de forma livre e de forma tranquila e sem checklists,
sem práticas prescritas, sem nomes prescritos, e partilhado só connosco ou com outras pessoas. Mais ou menos sexual também. Como de quiserem. uma forma completamente formatada, começamos a escrever de volta as nossas vozes Sim, e as sim. nossas experiências. Devagarinho, sem exigir também. As pessoas exigem imenso delas. Então, quando estamos numa altura de quarentena e toda a gente quer aprender 5 línguas e fazer 500 mil coisas, a Sim, darem-se tempo de ócio, desta criação que vem do ócio, do prazer que vem do ócio, do prazer que vem da preguiça. Também eu acho que a preguiça é super subvalorizada na nossa sociedade, não é nada produtiva, mas a darem-se estes tempos. acho Tipo, que é. deem-se uma hipótese, procurem ajuda quando é preciso, procurem comunidade. E a comunidade também é porreira, procurem ajuda psi quando é preciso, procurem aconselhamento. Portanto, é isso. E deem-se uma oportunidade. Muito importante, dar-nos uma oportunidade. Sim. Bem, Há aqui a Anabel dizer que é uma luta pela liberdade, e é verdade. O prazer é uma sim, luta pela liberdade. e pela autenticidade. E pela autenticidade. E uma forma de resistência também. Existem muitos Sim, movimentos que nos percebem. sim, é verdade. Muito, muito verdade. Bem, então terminamos assim a nossa conversa, ah, com, com as suas palavras e aconselho, lá está, todas as pessoas a rever esta conversa, se assim o quiserem. E agradeço imenso às pessoas que estiveram a assistir, agradeço imenso a ti, Carmo, por este momento. E obrigada pelo E convite. Mesmo. nada, nada. E estaremos aqui quando quiserem contactar com Carmo ou com ele, nós estaremos cá para responder. Sempre. Obrigado. Né? Tentamos, em tempo Sim, útil. sim, sempre. Obrigada. Obrigada.